Bom, vamos lá. Hoje eu quero falar de um assunto importante, como todos os outros são importantes, mas esse é mais apropriado para hoje. O homem enquanto humanidade neste mundo. O que significa isso? O que é que nós estamos fazendo aqui? Mas para ficar mais tranquila a nossa conversa de hoje, quero contar uma história. Há muitos séculos atrás, num reino muito empobrecido, na antiga Ásia. Esse reino empobrecido, sob o comando de um rei generoso, esse rei convoca todas as pessoas para uma missão de salvar o reino. Acreditava-se naquela época que no alto de uma montanha tinha uma macieira sagrada, em que seus frutos eram de ouro. E que aquele que conseguisse chegar na macieira e pegar os seus frutos ficaria muito rico. Então o rei narra esta lenda, essa fábula, essa crença naquele tempo e pede 3 voluntários para que pudessem tentar chegar nessa macieira, trazer os seus frutos dourados e com a aquisição daqueles frutos dourados salvar o reino de uma extrema pobreza que havia. Pois bem, 3 jovens se voluntariaram. E havia 3 caminhos para se chegar nessa macieira. Um primeiro caminho rápido e fácil. Um segundo caminho não tão rápido e nem tão fácil, que tinha algumas dificuldades. E um terceiro caminho difícil e com muitos obstáculos, muitas dificuldades. Foi feito um sorteio entre os jovens para ver quem escolhia o caminho que queriam para chegar até a macieira. O primeiro jovem foi o primeiro a ser escolhido e falou assim: eu quero o caminho mais fácil. E o segundo jovem escolheu o segundo caminho, não tão difícil, né? Não tão fácil. E o terceiro jovem, muito humilde, mas com muito boa vontade, olha, me coube o trajeto mais penoso, mais difícil. Pois bem, os 3 sairiam ao mesmo tempo. Saíram os 3 em busca da macieira encantada. O primeiro levou cerca de 4 horas, um caminho reto, tranquilo, um pequeno aclive. Chegou aos pés da macieira encantada e ele ficou extasiado. A macieira era enorme, um tronco alto, esguio, e na copa repleta de maçãs douradas. Entretanto, o que ele tinha levado para essa viagem, assim como os outros, era uma mochila com água, algum alimento e pequenas ferramentas. E ele ficou ali, ele não conseguia subir no tronco porque não haviam galhos baixos. Era muito alta a macieira. E ele tenta subir, tenta e não consegue. O segundo jovem, já 6 horas na caminhada, tendo que subir alguns montes, alguns pequenos obstáculos, consegue chegar lá e encontra o primeiro jovem. E aí eles em 2 eles tentam subir no tronco para poder pegar as maçãs e não conseguem. Ficaram muito decepcionados. Passou algum pouco de tempo e eles ali, vamos esperar o terceiro ou não? E ali, como eles eram jovens de famílias abastadas, eles falam: nós não vamos esperar aquele não, aquele ali é um
um sem eira nem beira, ele certamente nem vai conseguir chegar. Vamos voltar e falar que é impossível chegar no alto da copa da macieira. E desistiram, foram embora. Ao término de um dia de caminhada, e aí eu quero dizer quais foram os obstáculos que o terceiro jovem, muito humilde, encontrou. Chegou um momento que acabou a água dele, mas ele encontrou um poço. Aquele poço que tem um sarrilho, tem a corda, tem um balde. Ele desceu o balde para pegar água no poço, estava enrolando a corda e a corda arrebentou. E ele falou, puxa vida, como é que eu vou conseguir pegar o balde que tinha caído lá no fundo do poço? Então ele pegou a ferramenta que ele tinha levado, cortou alguns galhos, improvisou uma escada com a corda, amarrando os degraus, né? Desceu até o poço, pegou o balde, pegou água e subiu. E falou, eu vou levar a corda, eu vou levar essa escada improvisada que eu fiz, vou levar o balde também, vai que me serve de alguma coisa. Foi caminhando e chegou na beira de um rio caudaloso que ele precisava atravessar. Com aquela escada improvisada, com a corda, ele corta outros galhos, improvisa uma jangada e atravessa aquele rio com a sua jangada. Chegando do outro lado do rio, ele falou assim, puxa, eu vou precisar, na volta eu vou precisar certamente da jangada, mas se eu deixar aqui, alguém pode passar e levar. Vou levar essa jangada, mas está muito pesada. Aí ele teve a ideia de cortar alguns troncos e ele fez rodas. E da jangada ele fez um pequeno carro, um carro de puxar, com 2 rodas, o eixo. E foi seguindo. Ao final desse dia, cansado, ele chega aos pés da grande macieira. Não encontra ninguém. E vê todas as maçãs lá e ele falou assim, alguma coisa aconteceu, que ninguém pegou, ou se já pegaram, mas eu vou levar assim mesmo. Talvez já tenham levado maçãs, mas eu vou levar para ajudar, porque a pobreza está muito grande. E ele pegou a escada, pegou o balde, pegou algumas varas de madeira para cutucar aquelas maçãs mais distantes, subiu no tronco, foi enchendo o balde, descendo e colocando em cima da carroça. Enfim, ele pegou todos os frutos que ele podia pegar e ele sabia que aquela macieira, ela era pródiga em ofertar frutos, certamente novos frutos iriam nascer. E aí, para voltar, ele voltou pelo caminho mais rápido. Agora um leve declínio até chegar no reino. Chegando no reino, já ninguém mais acreditava que ele poderia ter conseguido, porque os 2 primeiros disseram que era impossível. Chega o jovem humilde com a sua carroça, cheia de frutos dourados. E é feita uma grande festa no reino. O rei fica tão grato que pede que ele escolhesse o que mais ele queria, qual o prêmio que ele queria, se ele queria maçãs. Ele falou que não, que ele queria ter o privilégio de poder casar com a filha do rei, que ele era enamorado e ela também, só que havia a barreira das famílias ricas e famílias pobres. O rei, então, concede a mão de sua linda filha para esse jovem. Essa é a nossa história nesse planeta. Diante dos desafios que surgem, da perspectiva de ganhos fáceis, da perspectiva de ganhar dinheiro, fama, notabilidade,
Muitos de nós optam pelo caminho mais rápido, mais fácil. Outros já enveredam por um caminho não tão fácil. E há aqueles que preferem um caminho com muitas dificuldades. Ou que não preferem, mas que os acasos da vida nos encaminham. A vida da gente é assim. A gente aprende muito mais pelos erros do que pelos acertos. A gente vai de dificuldade em dificuldade conquistando uma coisa chamada sabedoria. E esse conjunto de experiências que nós vamos angariando, vivenciando na trajetória da nossa vida, nos faz ter mais condições de enfrentar grandes desafios. Ora, o primeiro jovem, ele podia escolher qualquer dos 3 caminhos. Ele escolheu o mais rápido, o mais fácil. Infelizmente, ele chega sem recursos no objetivo final. Infelizmente, ele chega sem as habilidades, sem o ferramental necessário para subir e pegar as maçãs douradas. O segundo jovem poderia ter escolhido entre o terceiro caminho e o segundo, mas foram por uma narrativa. Oh não, o terceiro é difícil demais. Então essas narrativas que quando nos apresentam um caminho fácil, simples, rápido, mas raso, caminhos que não nos trazem conhecimentos. Quero dizer aqui de uma pessoa que eu admiro muito, já desencarnado, chamado Paulo Freire, educador, professor de geografia, desenvolveu métodos de alfabetização para jovens e adultos há muito tempo atrás. E ele partia dos saberes que cada um já trazia. E tem uma frase muito bonita que ele sempre dizia, que ninguém é tão sábio que não possa aprender, e ninguém é tão ignorante que não possa ensinar. Jesus, quando veio aos nossos meios, fisicamente há 2000 anos atrás, ele veio no caminho com as maiores dificuldades. Porque ele sabia que nesse caminho, com todas as dificuldades, ele iria encontrar os recursos necessários para eternizar o seu evangelho. Ele podia ter chegado num séquito de espíritos angelicais e se apresentado com toda a sua honra e glória, mas ele veio através de uma manjedoura do estábulo. Ele trilhou a oficina de carpintaria de seu pai. Ele andou com os pobres, com os estropiados. Ele direcionou o seu evangelho para aqueles que precisavam, os que sofrem. Esse Jesus ainda está no caminho mais difícil, aguardando-nos para nos oferecer a água quando a nossa água finda, aguardando-nos para nos carregar nos braços e caminhar sobre as águas quando estamos prestes a nos afogar, aguardando e nos indicando que para que nós possamos subir é preciso descer, é preciso nos humilharmos, é preciso que nós tenhamos humildade, porque os 2 primeiros jovens achavam que chegariam lá simples e fácil. Chegaram, mas chegaram sem os ferramentais adequados. Que nós, nas nossas andanças, nas nossas caminhadas, saibamos aproveitar cada dificuldade, não maldizendo-as, não, mas aproveitando o que é que eu aprendo com essa dificuldade. E há sempre uma lição em qualquer dificuldade. A dificuldade do desemprego, a dificuldade de morar numa cidade mal gerida, a dificuldade de estar sofrendo uma doença física, a dificuldade da solidão. Tudo isso nos ensina lições sagradas que vão enriquecer o nosso pequeno reino
íntimo, pobre até então. Quanto mais difícil a jornada, quanto mais íngreme a caminhada, quanto mais que exige de nós, melhores nós vamos nos tornando. Jesus, caminho, verdade e vida. É Ele que segue à frente, mostrando que cada um pegue a sua cruz. Cada um pegue o seu planejamento reencarnatório. E não vamos procurar o caminho fácil da sonegação, o caminho fácil da mentira, o caminho fácil da fofoca, o caminho fácil do lucro fácil. Procuremos o trabalho, procuremos o caminho que nos alimente, que traga para nós experiências inovadoras, de convivência, de aprendizados que nós vamos desenvolvendo uns com os outros. Não tenhamos pressa de chegar no grande objetivo da nossa vida, que é a felicidade. Porque a felicidade, ela não está na macieira. A felicidade está na caminhada, está na jornada. É essa jornada que nos enriquece e que nos coloca como pessoas melhores de quando iniciamos a primeira caminhada. Essa é a lição de hoje. A gente aprende muito mais caminhando do que chegando no nosso destino. Caminhemos com Jesus. Caminho, verdade e vida. Boa noite.